Imagine um império que dominou o seu tempo, influenciando o mundo todo com suas obras shakespearianas, suas músicas como as do Queen, Rolling Stones e Beatles, ou até mesmo o modo como o mundo é organizado, através de sua revolução industrial. Esses impérios parecem ser imagináveis de ruir, mas o tempo pode ser implacável com qualquer um. No início do século XXI, com a morte de uma das figuras mais influentes do século XX, que simbolizava a estabilidade e continuidade, e a troca constante de líderes políticos que contrasta fortemente com os tempos de grandes figuras históricas que moldaram o mundo todo como o vemos hoje. O desafio que essa nação enfrenta é imenso. A crescente perda de influência global é acompanhada por dados econômicos alarmantes. Como uma nação que já foi sinônimo de poder e progresso chegou a esse ponto crítico, o que fez com que esse país pareça estar à deriva. Prepare-se para descobrir como o Reino Unido, o império sobre o qual o sol nunca se punha e que hoje enfrenta uma terrível escuridão, está enfrentando sua decadência e perda de influência nos dias atuais. Durante o século XIX, o Reino Unido foi a nação mais rica e poderosa da Terra e emergiu vitoriosa de duas guerras mundiais no início do século XX. Mesmo hoje, possui o sexto maior PIB, apesar de ter a 21ª maior população e a 80ª maior extensão territorial. No entanto, há sinais sombrios de que os melhores dias do Reino Unido possam ter ficado para trás. Problemas econômicos e políticos antigos estão se transformando em crises como a escassez de moradia, crise demográfica iminente e o manejo conturbado do Brexit estão no centro das atenções. A fundação do Império Britânico se deve à navegação de águas profundas. No final do século XIX, a Inglaterra tinha uma marinha especialmente potente, o que lhe permitia desembarcar suas forças onde e quando quisesse, mantendo seu poder militar à frente dos concorrentes. Economicamente, podia mudar de parceiros comerciais à vontade, enriquecendo sua população. Essa força militar e econômica fez dela a aliada de escolha para todas as outras nações europeias. À medida que a tecnologia avançava, a marinha inglesa, mais qualificada, alcançava globalmente e tomava controle das redes de comércio mundial. Durante mais de 200 anos, os britânicos tiraram o controle da Ásia do Sul e do Extremo Oriente dos portugueses. As colônias inglesas suplantaram seus concorrentes na África, Índia, Singapura e Hong Kong. O século XIX pareceu feito sob medida para a cultura marítima dos ingleses, e eles criaram o maior império já visto. A Inglaterra então se tornou uma das primeiras nações a fazer a transição de uma sociedade agrária para uma potência industrial. Sua revolução industrial foi catalisada por carvão e ferro abundantes, uma mão de obra qualificada e avanços tecnológicos de ponta. Tudo isso inclinou a economia global em direção à maior ilha no Mar do Norte e tornou Londres o centro de fato do mundo. Mas veio o século XX e o período que se seguiu mudou para sempre a economia inglesa. Apesar de evitar a invasão dos alemães e de vencer a Segunda Guerra Mundial, tempos diferentes emergiam junto a um mundo mais seguro e sem guerras. Qualquer nação com uma força de trabalho barata poderia competir na manufatura de baixo custo. A indústria têxtil do Reino Unido sofreu pressão da Índia, China e outros países de baixo custo. Os recentemente derrotados alemães e japoneses foram proibidos de manter um exército. Então, toda sua energia e foco foram direcionados para a indústria. Hoje, ambos os países têm algumas das maiores empresas do mundo, enquanto o Reino Unido demora a aparecer nesse ranking. E olha que as empresas britânicas tiveram chance. Basta se lembrar que a Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce e Jaguar foram todas fundadas antes da Segunda Guerra Mundial e tiveram a chance de expandir globalmente, mas nenhuma o fez. Na década de 80, em meio às condições econômicas precárias que precisavam desesperadamente ser revertidas,
Margaret Thatcher foi eleita para promover essa mudança. Ela levou seu país, que era considerado o doente da Europa, a se tornar uma potência econômica baseada em serviços. Thatcher reduziu o poder dos sindicatos, privatizou grandes indústrias e combateu a inflação e os déficits com políticas fiscais. O resultado foi o declínio acelerado das indústrias tradicionais do Reino Unido, como a manufatura e mineração, deixando os serviços como o futuro da economia. Porém, o tempo passou e nem tudo são flores. No século XXI, existem apenas duas maneiras de fornecer serviços, com pessoas e com software. Precisamente 0 das 50 maiores empresas de software do mundo são britânicas, e o Reino Unido está começando a enfrentar uma escassez de pessoas. A proporção crescente de idosos em relação aos trabalhadores ativos até 2040 implica em menor crescimento econômico, aumento de impostos e pressão sobre serviços como o NHS, o Sistema de Saúde Britânico, e a assistência social, com baixas taxas de fertilidade e dependência da imigração. Para mitigar o declínio demográfico, o país enfrenta uma complexa crise que afeta a produtividade e qualificação da força de trabalho. Olhando para o futuro, com o aumento da população envelhecida e a necessidade de altas taxas e impostos para mantê-la, o Reino Unido afugenta suas melhores e mais brilhantes mentes, que deixam o país em direção a Lisboa, El Salvador e Dubai, e outros paraísos fiscais que oferecem melhores condições de empreendedorismo e menores taxas e impostos. Então, isso significa um trabalhador a menos apoiando as pensões e os serviços públicos que sustentam o modo de vida britânico. Já hoje, o Reino Unido está enfrentando greves e protestos por parte de trabalhadores do setor público, incluindo enfermeiros, professores e trabalhadores de transporte, exigindo salários mais altos e melhores condições de trabalho. Apenas em 2023, o déficit no setor público britânico chegou a 100 mil servidores. Antes de abordá-los, saiba que esse é o momento de lembrança. Isso mesmo, momento de te lembrar que ajudar esse canal pequenino não dói. Então deixe seu like e inscrição para o YouTube e divulgar esse vídeo para mais pessoas. Sem mais enrolação, voltamos ao vídeo. Em 2016, a votação do Brexit, um divisor de águas no país, foi apresentada aos britânicos como uma oportunidade de retomar o controle sobre leis, fronteiras e dinheiro, fora das restrições da União Europeia. Enfim, ter de volta aos britânicos o destino de sua nação. Parecia algo muito animador, e os fatos corroboravam para isso. O crescimento econômico lento da União Europeia, a burocracia excessiva e a abordagem de política única para todos sufocam a inovação e a flexibilidade entre seus Estados-membros. Para o Reino Unido, que sempre manteve um grau de ceticismo em relação à integração europeia total, distanciar-se dos outros membros fazia todo sentido. Desvincular-se da União Europeia provou ser mais complicado do que o esperado, com a posição de negociação do Reino Unido enfraquecida por divisões internas. A ausência de uma estratégia clara causou anos de incerteza e atrasos. Por exemplo, alguns acordos comerciais com a União Europeia levaram 4 anos para serem assinados, resultando em uma queda de mais de 20 bilhões de libras nas exportações para a Europa em 2021, em comparação com 2019. Os novos acordos comerciais destinados a compensar a perda do comércio com a União Europeia foram lentos para se concretizar e, em sua maioria, apenas replicaram acordos já existentes. O aguardado acordo comercial com os Estados Unidos, concluído também após 4 anos, beneficiou principalmente os americanos e trouxe desafios burocráticos significativos. O Reino Unido teve que investir milhões em infraestrutura de fronteira e contratação de funcionários de alfândega, já que agora não fazia mais parte da União Europeia. Terrível, não é? E piora, muitos escoceses, vendo as crises se acumularem no Reino Unido, agora questionam se a Nova Escócia deveria ser independente. O referendo do Brexit de 2016 foi um ponto de virada, com 62% dos escoceses votando para permanecer na União Europeia, contrastando com a decisão do Reino Unido de sair. Isso reacendeu o desejo de autodeterminação. A independência escocesa, antes resolvida em um referendo de 2014, voltou à pauta. O Brexit destacou as diferenças políticas entre a Escócia e o restante do Reino Unido. Recentemente, partidos pró-independência ganharam a maioria
maioria no parlamento escocês, mas um novo referendo foi bloqueado pelo governo do Reino Unido. A demografia escocesa é mais jovem, aliviando a pressão sobre o Reino Unido, e muitos dos recursos petrolíferos do país estão em águas escocesas. Muitos escoceses acreditam que estariam melhor economicamente se fossem independentes. E a independência escocesa, por ora, é apenas algo cogitado, principalmente pelos que lá vivem, mas a crescente insatisfação não parece aliviar nos próximos anos. Para o Reino Unido seria um desastre. Inglaterra e País de Gales perderiam território, recursos naturais e espaço vital. O desequilíbrio demográfico se agravaria e militarmente seria desestabilizador, já que muitas bases estão em território escocês. Agora, deveríamos tentar amarrar nosso argumento e esboçar algumas das vias para a renovação que o Reino Unido ainda possui. Para começar, as Ilhas Britânicas sempre foram um bastião de estabilidade e segurança. Sua geografia as protegeu de muitas das guerras da Europa nos tempos recentes. A relação especial com os Estados Unidos aumentou as capacidades militares do Reino Unido e o inseriu dentro de um poderoso sistema global de alianças. Adicione a isso as armas nucleares e a aliança de inteligência Five Eyes, e eles podem enfrentar a maioria dos inimigos. E a leste das ilhas está o Mar do Norte, uma fonte consistente de peixes, petróleo e gás, com potencial de impulsionar uma nova revolução verde. Os investimentos em energia eólica offshore já posicionaram o Reino Unido como líder mundial. Oportunidades para a captura de carbono e produção de hidrogênio também estão em jogo. Aproveitar o potencial do Mar do Norte poderia garantir a independência energética do Reino Unido, impulsionar a inovação tecnológica e criar milhares de empregos. Além disso, a política de imigração permanece uma ferramenta, mesmo que ambígua, necessária para enfrentar vários dos problemas mais urgentes do Reino Unido. Ainda há pessoas querendo se mudar para lá. Políticos frequentemente apresentam a imigração como 8 ou 80, abrir as comportas ou construir um muro. Uma abordagem mais ponderada para a imigração poderia revitalizar a economia e aliviar a pressão sobre os serviços públicos. Atrair imigrantes qualificados nos setores de saúde, engenharia e tecnologia da informação poderia compensar as tendências demográficas que ameaçam sua dinâmica econômica e a sustentabilidade dos serviços públicos. Problemas complicados como os elaborados durante todo o vídeo talvez necessite de uma determinação ainda maior para resolvê-los. E grande determinação não podemos deixar de notar numa nação que por muitas vezes foi o farol de liberdade no mundo ocidental. Portanto, dar-lhes crédito para enfrentar esses numerosos problemas não é nada mais do que justo. E se você chegou até aqui, dá uma forcinha pra gente com seu like e inscrição. Faça parte das pessoas que apoiam canais em crescimento, como o nosso. Conto com a sua ajuda. Sabe quem também tinha uma determinação fora do comum? Isso mesmo, Winston Churchill, o homem que ofereceu a seu povo sangue, trabalho, suor e lágrimas. O vídeo abordando um pouco da vida dessa personalidade tão importante no século XX está logo abaixo da seta vermelha. Clique nele e te espero lá.